volta e quem começa fazendo a pergunta é Mário Sérgio Conte. Candidato, o senhor deu uma declaração falando, aspas, eu abomino a tortura. Mas, em algumas situações, o senhor admitiu o uso, não usou a palavra tortura, mas usou maus tratos, alguma coisinha, talvez com uma certa ligeireza no caso da tortura, que é um ato físico. Mas eu não quero falar do passado, eu quero falar do futuro. Se o senhor for eleito presidente, olha, o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais, o último é o Pacto de São José da Costa Rica, que se refere à Carta da OEA e à Carta de Fundação da ONU, que classificam a tortura como condenável, abominável, indigna da conduta humana. Como é que o senhor vai tratar do tema tortura caso seja presidente? Mantendo os tratados, sendo radicalmente contra, punindo, ou com esse tom que o senhor está dando meio ameno de vez em quando? Olha, a palavra tortura cai em mim por ser militar. Não, estou falando outra coisa. É inadmissível a tortura. Eu abri falando isso. Não. Na própria Câmara, né? Eu cheguei em 91, capitão do Exército, não sei se o Gabeira estava lá, tá? Cheguei em 94. Então, Gabeira, tinha um montão de ex-preso político, anistiado, etc., que o pessoal olhava para mim com muito carinho. E ali começou-se a discutir já, muitos falavam em rever a lei da anistia, não começou a Comissão da Verdade, foi mais tarde um pouquinho ainda, a Comissão de Anistia, etc., e ali, tá certo, nesses embates, tá, falavam coisas que não eram verdade, queriam se vitimizar. Algumas eram, outras não. E daí as caneladas minhas aconteceram lá dentro. Entrou a palavra tortura, falei, isso que dá torturar não matar. Mas foi num flagrante de uma briga parlamentar. Respondi processo por isso. Injustamente, porque eu tenho imunidade para falar o que eu quiser, mesmo que seja a maior besteira do mundo. Mas obrigado pela oportunidade, realmente é inadmissível. O senhor defende... Mas e no futuro? Com o senhor presidente? Mantém os tratados, vai punir com rigor a tortura? Já está na lei, né? O senhor defende algum tipo de violência em interrogatórios? O senhor defende algum tipo de violência em interrogatórios? No passado eu falei algo parecido com isso, né? A questão de... Era comum sequestro no Rio de Janeiro. Lembro desse sequestro no Rio de Janeiro. Você deu um exemplo hipotético, discutindo. Você pega, tem um garoto sequestrado que depende de um medicamento que vai morrer, e você pega o cara no orelhão, telefonando, e o cara não quer falar onde está o cativeiro. Tá? O que você tem que fazer com esse cara? Vai falar ou não vai? Vai usar o uso excessivo da força ou não? Porque a família está sendo torturada, aquela criança pode morrer. Qual tratamento tem que dispensar? É uma questão difícil. E naquele momento eu falei que ele tinha que abrir a boca, não interessa como. Deputados, contra todas as evidências, né? Inclusive os historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega, né? Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Porque você pode ver que uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abre aspas, senhor Roberto Marinho, abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Acabei de falar. Por favor, me responda. Não, ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar. O senhor, houve ditadura no Brasil ou não houve ditadura? Houve período de exceções. Você pode ver, fala em fechar o Congresso, tá certo? O que é o Congresso fechado? O senhor não fecharia o Congresso? Olha só, o que é um Congresso fechado? Mais ou menos 10 meses, mais ou menos, total. Não tinha nenhum cabo na porta, ninguém entra, ninguém sai. O Congresso não produzia leis. Sim. Fechado.
Candidato, o Sarney no seu pra cá. governo. O Sarney para cá. O Congresso tem fechado por mais de 10 anos por medida provisória. O que foi mais violento que o Congresso? Aquele período lá, 10 meses Milhares ou 10 de anos? exilados, centenas de caçados. Candidato, o importante é saber o seguinte, não é o passado, mas Futuro? é o futuro. Num governo seu, é essa pergunta, a essência da pergunta do Roberto Dávila que eu gostaria que o senhor respondesse. Num governo seu, que risco há de se repetir esses atos do passado que o senhor acha que não são ditatoriais? A senhora Miriam, zero. Zero. Era um momento diferente, era uma outra época que aconteceu aquilo lá. Nós tínhamos a Guerra Fria. A senhora sabe que não houve 31 de março, né? Houve 2 de abril. Tá? Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, por aclamação. Dia 11, depois, teve eleições presidenciais. À luz da Constituição, Castelo Branco foi eleito, inclusive com o voto de Luiz Guimarães. Roberto. É história. E eu costumo perguntar muitas vezes, né? Perguntar para o Gabeira aqui. Posso perguntar, Gabeira? Não precisa responder, não. Então, faz de conta que você é meu sparring aqui, tá certo? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Responda, Gabeira, por favor. Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Nós não somos candidatos, não, a gente quer saber o seu pensamento. De forma indireta, como 5 militares foram eleitos também. De vocês era uma Maluf. A de vocês, que eu tinha 10 anos de idade, 15 anos, não sei, tá Candidato certo? da oposição. Eu não botei no Maluf, não. Não, o candidato da oposição que triunfou até agora era o Maluf. Tá Era certo. o candidato do governo militar. Candidato, eu queria fazer uma Ele não outra foi eleito, pergunta. não é assim. Mas que Sim, ditadura eu tô era essa? dizendo Não teve que- força Isso para já tava- ele. isso já Você tinha fala em terminado. ditadura, em eleição em ditadura, não há Estou um dizendo, contrassenso toda vez que nisso? você me perguntar, você vai receber uma resposta difícil para você. Tá certo. Melhor não me perguntar. Candidato, essa é a sua opinião, ok? Isso já manifestou? A gente queria perguntar outra coisa. Eu queria perguntar o seguinte. O senhor recentemente disse que pensa em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para 21. E isso aí foi pensado por governos autoritários. Por exemplo, Hugo Chávez. O senhor não se sente constrangido de repetir uma ideia que foi implantada por Hugo Chávez? Vamos lá. Se fizermos uma pesquisa aí sobre credibilidade do Congresso e do Supremo, esses números são muito próximos. Tá? Lamentavelmente, o nosso Supremo está deixando a desejar. E quando eu falei isso, né, inclusive tem uma nota agora do Noblar, vamos partir do princípio que é verdadeira, a jornalista também erra, certo? Partir que é verdadeira, diz na nota lá que uma fonte, um ministro, né, antigo do Supremo Tribunal Federal, disse que caso o Bolsonaro ganhe eleições, ele renunciaria ou pedir aposentadoria antes para que essa vaga dele fosse preenchida pelo atual governo e não pelo meu governo no ano que vem. Isso daí não é uma coisa constrangedora também? Não é uma forma de manipular a normalidade do preenchimento de vagas junto ao Supremo Tribunal Federal? Mas, senhora Miriam, você fique tranquila, tá? Que praticamente nós desistimos da ideia já. Okay? Desistiram dessa ideia de... Até porque não é uma imposição minha. Dependeria de uma proposta de emenda à Constituição. Claro. E depois, os nomes serão acolhidos pelo Senado Federal. Não é uma batalha fácil. Agora o que eu quero... Viva a democracia, né? Por favor, eu quero que o Supremo Tribunal Federal não legisle como está para legislar a questão do aborto agora. Se vai ser legalizado ou não, quem tem que decidir são os deputados e senadores. Não decidem, não o Supremo Tribunal Federal. Eu queria passar a palavra para o Gabeira. Mas se não decide, é uma obstrução, uma não votação, é o recado que você está dando. Agora, eu sou contra um plebiscito no tocante a isso. A gente não é obrigado a legislar, a gente não é obrigado a votar. Muita gente, entre a obstrução, não vota nada lá. Agora, essa questão do aborto, se for decidido um dia, que seja o parlamento, que lá é o local de se decidir essas questões. O Gabeira tem uma pergunta.